E a paz de Cristo esteja reinando no seu lar, na sua vida, no seu coração. Assista agora uma mensagem de Deus para o seu coração, uma mensagem de fé e de esperança. Amós capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei Edom até os reduzir a cal. No verso 2 diz: por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, e com alarido e com som de buzina. No verso 3 diz: e tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor dos Exércitos. Vire para o seu irmão e fala assim: é uma alegria vê-lo nesta noite. Agora, quem tem o seu lugar, por favor, pode se assentar. Amém? Eu quero tomar como tema da minha palavra nesta noite o cumprimento das Escrituras. Qual é o tema mesmo? Nós lemos aqui 3 versos muito importantes, principalmente no verso 2 está escrito: por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, e com alarido e com som de buzinas. Digam amém. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? É o livro mais poderoso da terra. Já tentaram destruir esse livro, já tentaram eliminar ele e não conseguiram, porque ele é a palavra de Deus, é o livro mais poderoso da terra. Esse livro faz sucesso não só no Brasil, mas nos 4 cantos da terra. Digam amém. Não tem livro mais poderoso do que esse, porque esse livro é a boca de Deus falando com a humanidade. E quem tem ouvido para ouvir, ouça, diga aleluia. Até muitos cientistas chegaram à conclusão e botaram a boca no trombone dizendo: verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus. Nós lemos aqui agora nesse verso, ou esses 3 versos em Amós. Nós acabamos de ler, foi uma profecia de Amós 750 anos antes de Cristo. Deus prometendo destruir Moabe, Deus prometendo incendiar Moabe, Deus prometendo destruir os palácios de Moabe, Deus prometendo destruir os príncipes de Moabe, por causa da arrogância, por causa de se considerar autossuficiente, achando que seria o melhor de todos. Aí você olha para mim meio espantado e diz: pastor, afinal, quem é Moabe? O que quer dizer Moabe ou quem é Moabe? Então vamos para a história. Preste bem atenção, vocês que estão na galeria, vocês que estão aqui, preste bem atenção. Quem foi Moabe? Moabe foi filho da filha mais velha de Ló. O que mesmo? Filho da filha mais velha de Ló, diz a palavra de Deus. E grave bem essa história profética. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, olhe para mim. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, melhor dizendo, Deus mandou os anjos mandar Ló e a sua família sair antes da destruição. Certo ou errado? É isso que a Bíblia diz. Os anjos então disseram: Ló, pegue a tua mulher e as suas filhas e saem depressa, porque nós viemos destruir Sodoma e Gomorra. Deus vai mandar fogo e vai consumir a cidade com todos os seus moradores. A Bíblia diz que quando os anjos disseram, quem sabe eles disseram assim: olha, vamos pegar um caminhão, vamos arrumar a carroça, vamos fazer alguma coisa, um ajuste de boi, vamos carregar tudo que temos. Mas o anjo disse: olha, não dá tempo, vocês têm que sair agora. Então a Bíblia diz que saiu então Ló, as suas filhas e a sua esposa. As 2 filhas saíram na frente, atrás estava a esposa e por último estava Ló.
E todo mundo saíram correndo da cidade, deixando tudo para trás, deixando roupa, deixando tudo. Todos os pertencentes, material estava ficando para trás. E saíram. E de repente eles correndo começaram a ouvir os barulhos, os estrondos. Fogo que descia dos céus. Eles passaram a ouvir também grito, pessoas gritando desesperadas no meio do fogo. Mas diz a palavra que nessa velocidade ou nessa corrida para fugir do fogo ou da ira de Deus, a mulher de Ló, preocupada com as coisas que ela tinha deixado para trás, preocupada com os seus, quem sabe, os seus bens materiais, a sua casa, as suas roupas, preocupada com os seus colares, os seus brincos, tudo, ela resolve parar. Mas não é possível, será que eu vou perder tudo isso? A Bíblia diz que ela para e olha para trás, e do jeito que ela olha para trás, ela fica. A Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Será que isso é verdade, pastor? Vamos confirmar. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 19. E não feche, porque nós vamos ler mais alguma coisa aí no capítulo 19. Algumas pessoas falam assim: pastor, é verdade esse negócio que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal? Ou é apenas uma história, é apenas uma piada, ou apenas alguém que inventou uma história? É real, é um fato real, é bíblico. Digam amém. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você vai abrir no capítulo 19, e no versículo 26 está escrito assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Leia bem firme aí. Transformou numa... Quando o marido olha, que vem atrás de ver a sua mulher, do jeito que olhou, se transformou e ficou, ele não pôde fazer mais nada. Ele simplesmente tentou avisar, tentou gritar: não olhe, mas ela olhou. Fica aí em Gênesis aberto ainda e olhe para mim. A Bíblia diz que ele passou por ela e acompanhou as duas filhas e fugiram até passar por cima daquela montanha e desceu para o outro lado. E eles correndo, já cansados, a Bíblia diz que eles avistaram uma caverna. E apavorados, porque ouvia barulho dos estrondos do fogo, eles entraram para dentro da caverna e se esconderam ali. E ficaram ali aquele dia, ficaram à noite, ficaram outro dia. Depois eles saíram para fora. Naquela manhã, talvez do terceiro ou quarto dia, escondido na caverna, sai então Ló e as suas duas filhas, apavorados, porque jamais tinha visto coisa igual. Era o juízo de Deus contra aquelas duas cidades. E eles ainda puderam ver distante a fumaça que subia de Sodoma e Gomorra. Não havia mais ninguém. E ali eles passaram a morar, resolveram ficar ali, resolveram a fazer daquela caverna a sua morada. Os tempos foram passando e a vida de Ló e de suas filhas era caçar, comer ali, porque achava elas, as filhas, que não havia mais ninguém na face da terra. Tanto Ló como eles achavam que Deus havia destruído tudo e não havia mais homens na terra. E com o passar do tempo, a Bíblia diz, olhe para mim, preste atenção, que as duas filhas de Ló, uma olhou para a outra e disse assim: o que vamos fazer? Não existe mais homens na terra. Achavam elas que tudo havia sido destruído. A semente do nosso pai vai acabar em nós. Somos os últimos. Se morrermos, acabou. E o que vamos fazer? A mais velha teve uma ideia, disse assim: olha, a única maneira de fazer com que a semente de nosso pai continue e espalhe sobre a terra é nós bolar um plano. E qual é o plano? Então disse, olhe para mim, preste atenção. A mais velha, a filha mais velha disse sim para a mais nova: vamos preparar um churrasco e vamos dar para o nosso pai comer. E junto com isso vamos dar muita bebida forte. E quando meu pai beber, comer, beber, ele vai ficar totalmente tomado pela bebida forte. Aí disse a mais velha: então nós deitaremos com nosso pai, mantemos relações sexuais com nosso pai, e assim a semente de nosso pai vai continuar.